Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10. Como hoje é culto de missões, então a gente vai continuar nesse tema de missões. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no Romanos 10, não falei o versículo para você, né? Mas pode ser a partir, nós vamos ler o versículo 14 e 15. Mas depois nós vamos ler ele todo, tá? Os 14 e 15 é só o texto-chave para a gente. Então fala assim, olha, a minha está um pouquinho diferente, vou ler aqui, ó. Como, porém, invocarão aqui em quem não creram? Paulo aqui ele vai questionar, né? Como que as pessoas vão invocar? Porque quem invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como que a pessoa vai invocar, né? Aquele que eles não creram. E como que eles vão crer? Como que eles crerão naquele de quem nada ouviram? Eles não ouviram nada, eles vão crer no quê? Né? Mas e como que eles ouvirão se não há quem pregue? Como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Não tem como. E como pregarão se não forem enviados? Como que essas pessoas vão pregar se a gente não enviar eles? Se eles ficarem parados aqui. Como está escrito. Isso lá no Antigo Testamento está dizendo: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém? Aleluia. Vamos ler agora do versículo 1. Põe lá no versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam o quê, irmãos? Salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eu ponho o texto anterior aqui. Você vê que o Paulo está falando de fé, né? E aqui ele dá o que tem a acontecer para uma pessoa ser salva. Confessar com a boca, né? No coração crer que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Porque tem gente que acredita em Jesus, mas ela acredita em Jesus, o homem. Não acredita que Jesus ressuscitou. Né? Mas tem que crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, será salvo. Vai lá. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles vão invocar se eles não creram? E como que eles vão crer se eles não ouviram? E como que eles ouvirão se não há quem pregue? Pode ir. E como eles pregarão se eles não forem enviados? Como? Me diz como. Aqui, nós vamos orar então. Pedir para que o Senhor fale com a gente nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti. Aqui está a Tua igreja. Essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Às vezes as pessoas falam por aí, a igreja do pastor Natanael. Eu não sou o dono da igreja. O dono é Jesus. Jesus é o dono da igreja. Ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. Por isso eu peço, Senhor Deus, que o Senhor traga revelação. Eu creio, Senhor Deus, que nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos tempos, e que o Senhor tem uma palavra específica, Senhor Deus, para nós nesse tempo. Por isso eu te peço que o Senhor traga revelação e sabedoria aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Paulo ele está mostrando aqui para a gente a questão da pregação e do envio. A pregação e envio são essenciais, irmãos, para a salvação das pessoas. Nós precisamos levar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E Paulo, então, ele está nesse texto aqui, ele está discutindo, ele está falando sobre a fé. A salvação pela fé. Só que ao mesmo momento que ele está falando da salvação pela fé, ele começa a dizer também que essa salvação também precisa de ajuda dos seres humanos. As pessoas, os seres humanos, eles precisam de ir, aqueles que não conhecem. Precisam de ir para aquelas pessoas que não ouviram. Tem gente aqui que você já veio várias vezes na igreja, já foi em outras igrejas, você já ouviu, tem gente que até já cansou de ouvir. Mas tem lugares onde ainda não se ouviram falar de Jesus. Então, como que as nações... Existem nações que não ouviram falar de Jesus. Existem lugares onde você vai pregar, e se você pregar o evangelho abertamente, você é preso. Você vai para campos de concentração, né? Como que as nações, elas vão ouvir falar de Jesus se nós não formos as nações? Como que os sertanejos, que a nossa obra é lá no sertão, como que os sertanejos, eles vão crer se ninguém for lá para pregar para eles, né? Então vamos pensar na lógica de novo, olha só. Precisa de invocar o nome de Deus para ser salvo, o nome de Jesus para ser salvo, não é isso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o Paulo começa a falar. Como que eles vão crer se eles não ouviram? Como que eles vão invocar se eles não creem, né? Primeiro. Como que eles vão crer se eles não ouviram? E como que eles vão ouvir se ninguém pregar para eles? E como que alguém vai pregar para eles se as pessoas não forem enviadas? No mundo, irmãos, existem milhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Milhões de pessoas que ainda não têm a salvação. Pessoas que às vezes estão presas em falsas religiões, idolatria. Tem gente aqui na nossa cidade presa ainda em idolatria, preso em feitiçaria, em satanismo. Eu posso dizer outras, que talvez você vai ficar chocado, as testemunhas de Jeová. Eu posso dizer a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, também não é uma igreja cristã, mas o nome parece, né? Então hoje existe um sincretismo religioso,
uma mistura muito grande entre as seitas e o cristianismo. Por exemplo, a gente prega aqui na nossa igreja, quantas vezes nós já falamos já do poder da palavra. Mas a psicologia fala sobre o poder da palavra. Onde que eles aprenderam, né? Nós vemos que outras religiões, outras seitas, eles vão também falar do poder da palavra. A Seixonoye, né? Então tem pessoas que ainda estão presas a esse tipo de coisa, porque essas pessoas falam de forma parecida. E o perigo, irmãos, das falsas religiões, qual que é o perigo das falsas religiões? É que toda religião tem um pouco de verdade. Toda religião ela tem um pouco de verdade. Mas a Bíblia diz que o único caminho é receber Jesus como Salvador. O caminho não é você ser bonzinho. Você não vai ser salvo porque você é legal. Você não vai ser salvo porque você é boa gente, porque você é honesto. Mas só pode ser salvo aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Imagina só que é como se a gente tivesse descoberto uma cura. Nós cristãos tivéssemos descoberto uma cura de uma enfermidade muito grave. Uma que não tem cura para a medicina. Mas a gente tem a cura para ela. E aí, ao invés da gente falar para as pessoas o remédio, a gente se cala. Ao invés da gente levar o remédio para as pessoas, nós não estamos preocupados com as pessoas. Cadê o amor na igreja? A Bíblia fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E não é essa questão de amor, de ficar dando beijinho nos irmãos, abraço. É o amor também pelas vidas. É o amor pelas almas que estão indo para o inferno sem Jesus. Tem também pessoas que não têm ainda uma religião, mas elas não tiveram ainda a oportunidade de ter encontro com Deus. Ainda não tiveram a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Por isso, irmãos, cada um de nós precisamos ser missionários, onde nós estivermos. Você tem que ser um missionário. Lá no ônibus, lá no futebol, lá na escola, na faculdade, no serviço, no sertão. Existem pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus. Existem pessoas que não estão conhecendo o nosso Salvador. Por isso, nosso principal objetivo, seu principal objetivo, desde o momento que você se converte, a sua principal obra, talvez você fale, mas eu não sei qual que é o meu chamado. Você pode ter certeza que você tem um. Mas a principal coisa que você tem que fazer, você tem que levar Jesus a toda criatura. Esse é o nosso objetivo como salvos em Cristo, é levar as boas novas de salvação a todo mundo. Por isso que Paulo, então, quando ele está falando aqui sobre a fé, ele mostra que Deus ele vai usar crentes. Deus vai usar pessoas para poder levar o evangelho, para poder levar a fé ao coração das pessoas. Como que as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Às vezes nós estamos tão perto das pessoas e não falamos. Precisamos ser um missionário. Seja um missionário onde você está. Sabe, não é por um acaso que Deus te colocou no endereço que você mora. Tenha certeza, foi Deus que colocou você lá. Deus não errou, não. Ele acertou em cheio quando Ele colocou você lá. Para você ministrar aos seus vizinhos. Para você dar um bom testemunho para eles. Não é por acaso que você trabalha onde você trabalha. Não é por acaso que Deus abriu a porta onde você trabalha. Você não está ali por um acaso. Você está ali disfarçado. Você é um cidadão do céu, que precisa levar o céu para todo lugar que você for. Sabe, Deus tem um plano de salvação para as vidas que você tem contato. Deus tem um plano de salvação para cada pessoa que você tem contato.
No verso 1, o que o Paulo fala para a gente? Ele fala assim que ele ora, lembra? Ele fala que ele ora pela salvação. Ainda dei uma paradinha para vocês verem. Ele ora pela salvação das pessoas. No caso aqui dos judeus. Você vê, olha só, os judeus. Os judeus, eles são monoteístas. Eles creem em Deus. Eles creem em Jeová. Mas o Paulo está falando que eles precisam de crer em Jesus. O Paulo, antes de ser cristão, o Paulo era judeu. Era do judaísmo. Ele era fariseu. Ele estava lá no meio daqueles caras lá, aprendendo todo o Antigo Testamento, pregando sobre aquilo, até que um dia ele encontra com Jesus. Ninguém pregou para Paulo. O próprio Jesus apareceu para ele no caminho. Porque já tinham muitas pessoas tentado falar com Paulo e não conseguiram. Pode ter certeza disso. Porque ele era um homem raivoso, estúpido, ele matava as pessoas, ele achava que ele era o dono da verdade. Ele achava que ele era o dono da verdade, ele levou assim, dessa forma, até o dia que ele encontrou com Jesus. E aí naquele dia que ele ficou cego, ele entrou na cidade. Aí Deus então enviou Ananias para poder dar o início para a fé de Paulo. Para dar o início para a fé dele. Para poder dizer para ele, olha, o Senhor me enviou aqui para que você restabeleça a visão, para que você seja cheio do Espírito Santo. E ali, a partir daquele momento, Paulo foi batizado também nas águas. Sabe, no verso 1, então, Paulo fala que esse Paulo, agora que nasceu, ele está orando por pessoas. Paulo não só pregava, ele orava. E a oração dele, irmãos, a Bíblia fala que é uma oração de súplica. Não era uma oração assim, Senhor, salva o meu irmão. Não, ele clamava, ele suplicava. Eu creio que ele jejuava, porque ele sabia que se aquela pessoa não se convertesse, ela ia para onde? Para o inferno. Então ele precisava pregar para aquelas pessoas, ele precisava que aquelas pessoas se convertessem. E quando ele não podia pregar, enquanto ele não podia pregar para elas, o que ele fazia? Ele orava. Então eu e você, nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Nós precisamos suplicar pelas pessoas. Nós precisamos de clamar pela vida delas. Nós precisamos jejuar. Sabe, irmãos, se você não pregar, aquela pessoa que está com você vai para o inferno. Se você não jejuar, se você não for para o Senhor, por favor, toca a vida, né, dessa pessoa. Toca a vida do meu pai, toca a vida da minha mãe, do meu filho. Não adianta, não é uma questão, sabe, salvação, não é uma questão só da gente ficar falando aqui, não. Mas a pessoa precisa de ter uma experiência com Jesus. Ela precisa de ter uma experiência com Jesus, nós precisamos de clamar por isso. Mas também não vai adiantar a gente ficar orando o tempo todo. E é disso que o Paulo fala. Que não adianta só a gente orar, a gente tem que pregar, irmãos. Por que a gente tem que pregar? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Né? Está lá em Romanos 10, 17. Estamos lendo aqui o capítulo 10. No verso 17 ele fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, sem pregação não há fé. Sem alguém pregando, a fé não vai chegar ao coração das pessoas. Precisamos pregar. Fala para o seu irmão aí, você precisa de pregar, irmão. Fala, hoje você tem que sair daqui pregando.
Sabe, pregar não é só a gente ficar fazendo sermão. Pregar a gente prega com o nosso testemunho. Pregar a gente prega com a nossa vida. Né? Pregar a gente prega quando a pessoa dá oportunidade para a gente poder convidar ela para o Senhor. E a gente tem um exemplo na Bíblia do próprio Paulo. Em Atos capítulo 17, não precisa de abrir a sua Bíblia. Mas Paulo está numa viagem missionária ali. E enquanto ele esperava Silas e Timóteo, Paulo começa a andar na cidade de Atenas. Atenas, Grécia, ele está lá. E ele começa a andar, irmãos, e ver como que é a cidade. E ele começa a ver que tem ídolos para todo lado. A cidade está tomada por ídolos. Ela estava cheia de ídolos. E Paulo, ele fica como? Ele fica de boa? Não. Paulo fica irritado. A Bíblia mostra que Paulo fica irritado. Paulo fica mal com aquilo. Então, todos os dias de manhã, quando ele saía, enquanto ele esperava o Silas, e todo dia de manhã, quando ele saía, ele está lá andando na cidade, ele procurava ter contato com as pessoas. Ele procurava chegar próximo das pessoas e conversar com as pessoas. Até que aconteceu que, alguns dias depois, ele encontrou uns intelectuais, uns pensadores, que lá na Grécia tinha lá os pensadores. E ele encontra alguns intelectuais. Uns eram epicureus, a Bíblia fala, outros estoicos. E aí a conversa fica para outro dia disso aí. Mas eles abriram as portas para que Paulo fosse num lugar mais importante daquela cidade, no Areópago. E aí Paulo ali, ele podia então ministrar para eles. E o Paulo ministrou para eles. O Paulo chegou e falou assim para eles: puxa vida, gente. Ele começou talvez mais ou menos assim: eu vejo aqui que vocês levam religião muito a sério. Isso é muito importante. Vocês veem como religião é importante. E eu dou os parabéns para vocês. Eu também andei na cidade de vocês e eu vi que existem muitos altares. Muitos altares a muitos deuses. Tinha lá o deus Netuno. Tinha lá o Plutão. Tinha lá tudo que era os deuses lá deles. Eles adoravam as estrelas, planetas. Eles tinham as suas alegorias, né? E ele fala: mas eu vi um altar ao Deus desconhecido. E é esse Deus desconhecido que eu vim aqui falar para vocês. Uma outra coisa interessante é que o Paulo, ele não só lia os escritos bíblicos, não. Ele pega e ele fala assim, olha, no versículo 28 ele fala: alguns dos vossos poetas têm dito. Quer dizer então que ele leu poesia grega, para ele conhecer sobre o que eles falavam, para ele poder dar esse combate. E aí ele fala: olha, os poetas de vocês falam que nós somos criados por Deus. Em algumas Bíblias está escrito: porque deles também somos geração. Os próprios poetas deles falavam isso. Paulo usa então a fala desses poetas gregos para falar do Deus desconhecido. Ele começa a pregar o Deus que criou todas as coisas. Ele começa a falar de Deus. Ele começa a falar de Jesus. E aí no final, várias pessoas se convertem. Vários daqueles intelectuais se convertem. E entre eles, um homem chamado Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris. Então Paulo, ele arrumou formas de pregar o evangelho. Às vezes você acha que só tem um jeito de pregar o evangelho, mas existem muitas formas de pregar o evangelho. Nós podemos pregar o evangelho pelas redes sociais. Nós podemos pregar o evangelho convidando as pessoas para a reunião da célula.
Nós temos células espalhadas na cidade. Nós podemos levar o evangelho para as pessoas, convidando elas para os nossos eventos pontes. Nós podemos evangelizar quando as pessoas dão oportunidade para a gente em eventos sociais. Em conversas, quando você está conversando com as pessoas, procure um jeito de trazer Jesus para as pessoas. Nos bazares que a gente faz na igreja, quando a gente faz bazar, as pessoas pensam, nós estamos aqui para vender roupa. Não, roupa tem que ser uma desculpa. O nosso alvo é evangelizar. Você vai lá para o seu emprego, você vai pregar, mas isso é só uma desculpa, o que você vai trabalhar. Você é um trabalhador lá disfarçado. Você é um discípulo de Jesus. Você tem que levar Jesus para as pessoas. Assim, irmãos, quando as pessoas elas ouvirem, a Bíblia fala que a fé vai entrar no coração delas. E elas vão poder confessar Jesus como Salvador. E nós vamos estar salvando vidas. Nós vamos estar tirando pessoas de serem lançadas no inferno. Por isso que o Paulo disse, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o primeiro ponto, como ouvirão? Como que as pessoas vão ouvir? Nós precisamos pregar. O segundo, como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Esse é o segundo ponto. Como que elas vão ouvir se não há quem pregue? Sabe, quando a Bíblia fala sobre isso, a palavra grega aqui é kerissô. Ela significa proclamar como um arauto. O que era o arauto, irmãos? O arauto era um mensageiro da realeza. Então ele era uma espécie de porta-voz do rei. Ele estava investido de autoridade. Quando você decidir sair da posição que você está, de comodismo, e você decidir levar o evangelho para as pessoas, pode ter certeza que a autoridade de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas enquanto você ficar calado, enquanto você não falar, ainda você vai continuar do mesmo jeito. Nós vemos os apóstolos, lá em Atos 2. A Bíblia fala que eles foram para Jerusalém, e no capítulo 2 fala que eles foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles nunca tinham pregado de forma assim como Jesus pregava. Eles tinham ido em alguns lugares, saíram de 2 em 2, mas o Pedro nunca ele tinha feito uma pregação como ele fez aquele dia. E naquele dia, irmãos, sem microfone, sem nada disso, ele conseguiu que mais de 3.000 pessoas ouvissem ele. E 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. A igreja de Atos, quando eles passaram por esse processo de conversão, estava muito bom. Os irmãos lá, a Bíblia lá conta lá no livro de Atos que eles se reuniam de casa em casa. Eles partiam pão com alegria, singeleza de coração. Não é legal, irmãos, a célula? Não é legal? Quando você se reúne lá no seu grupo, você está lá com seus irmãos. Você fica pensando assim, nossa, não vejo a hora dessa célula multiplicar. Você fica assim? Nada. Como que você fica? Você fica assim, nossa, que legal. Semana que vem tem reunião de novo. Opa, hoje tem célula, vamos lá. Aí chega lá, você se reúne, você ora com seus irmãos, você recebe oração. Quando você ama a célula, você fica ali como se a célula fosse sua família. E você não quer que ela cresça. Você não quer que ela multiplique. E os irmãos aqui no livro de Atos também estavam desse jeito aqui. Eles não queriam.
Estava muito boa. Poxa vida, tinha uma boa pregação, né? O apóstolo Pedro pregava, o apóstolo João pregava, eles se reuniam, eles evangelizavam ali mesmo no pátio do templo. Eles iam evangelizar. Alguns deles achavam que só os judeus deveriam ser evangelizados. E eles saíram e ficaram por ali. A vida estava boa, estava tudo cômodo. Mas aí, Deus tinha falado para eles, Jesus tinha falado para eles assim, olha, ide, né? Ele falou assim, olha, vocês vão para Jerusalém, vocês vão ser revestidos do meu poder, e depois vocês vão para Samaria, né? Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra. Mas parece que a pregação de Jesus também não durou muito. Porque às vezes a nossa pregação se ouve aqui, no meio da semana às vezes já esqueceu. E não foi diferente com a pregação de Jesus. O pessoal esqueceu, porque estava muito legal, muito gostoso. Né? O que Deus fez então? Deus permitiu que começasse uma perseguição. Começou a perseguir. Aí começou aquela perseguição e eles vão para um lado e vão para o outro. E eles têm que começar a fugir dali e ir para outras cidades. E eles vão então até os confins da terra. Eles começam a ir para outras cidades, porque onde eles estavam, lá em Jerusalém, já não dava mais. Aí a questão é a seguinte, será que Deus vai ter que permitir uma perseguição na nossa vida? Será que Deus vai ter que colocar um bloqueio na sua vida para você poder ir pregar o evangelho? Porque às vezes você pensa assim, por que as coisas não estão funcionando na minha vida? Porque você é crente, você não está funcionando como crente. Nós precisamos levar o evangelho, nós precisamos cumprir o nosso chamado, nós precisamos levar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos deixar com que as pessoas se percam. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Né? Nós precisamos levar o evangelho para elas. E conforme então eles foram, a Bíblia fala lá em Marcos, que conforme eles foram pregando o evangelho, Deus começou a colaborar com eles. Deus começou a dar dons espirituais, Deus começou a mover na forma de vida deles. O Espírito Santo cooperava com eles. Por quê? Porque eles ficaram parados? Não, porque eles foram. Fala para o irmão, e aí, irmão, quando você vai? Precisa de ir, irmão. Né? Jesus disse para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder, depois vão pregar. Deus quer que você se revista do poder do Espírito Santo. Deus quer que você seja revestido. E às vezes nós estamos na igreja, às vezes chega na hora da oração e a gente não ora. Tem que ficar alguém aqui falando, irmão, vamos orar isso aqui. Irmão, vamos orar aquilo ali. Nada de errado. Mas sabe, era para falar assim, irmãos, vamos orar. E quando o pastor, o irmão que estivesse aqui, falasse assim, vamos orar, você começasse a clamar ao Senhor. Você começasse a buscar o Senhor, você começasse a buscar ser cheio do Espírito Santo, porque não é, você passa a semana inteira lá fora, lá, e você não tem a oportunidade de estar aqui, você vai estar aqui por 2 horas, e você tem 10, 20, 30 minutos de oração aqui dentro, para você fazer, e você não aproveita. Você aproveita para você conversar. Por quê? Porque é mais legal. E não tem problema nenhum você conversar. Você pode conversar, você pode ter contato com os irmãos, você pode ir para a cela ter contato com os irmãos, mas e a vida de oração que você tem que ser treinado aqui? E aí a gente não busca. Chega o dia da vigília, às vezes as pessoas não veem todo mundo, certo? Ela está todo mundo aqui da igreja. Dia de vigília, não era para estar alguns irmãos, era para estar todo mundo. Eu lembro de um pastor que eu conheci na faculdade, que ele falou que um dia ele estava lá na igreja dele lá,
E as crianças começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Criancinha, né? Como no colo da irmã ali atrás, ali, falando em línguas. Profetizando. Declarando as maravilhas do Senhor. Sabe, há muita coisa que o Espírito Santo pode mover na nossa vida. Deus pode mover através do louvor, Deus pode mover através da palavra, Deus pode mover através da oração, mas nós precisamos fazer. Para isso, nós precisamos de ser revestidos do Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, irmãos. Se eu pudesse te dar uma palavra só, e eu tivesse que morrer agora, e partir para o céu, eu ia falar para você, se encha do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vai deixar você ser enganado pelas seitas. O Espírito Santo, ele vai te revelar a verdade. O Espírito Santo, ele vai te conduzir a toda a verdade. Você vai perceber quando aquilo vem de Deus e quando não vem de Deus. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, nós precisamos então, para nós podermos cumprir a palavra do Senhor, nós precisamos então de treinar líderes de células. Nós precisamos de ter reuniões aqui de treinamento. Nós precisamos de evangelistas, nós precisamos de missionários para pregar em todos os lugares, aonde nós formos. Imagina só, se cada uma das nossas casas aqui. Olha só, o Janderli e a irmã Graça, eles vêm lá de Santa Isabel. Mas lá tem gente precisando de Jesus. Que bom se a casa deles fosse uma célula. Onde as pessoas pudessem ir lá e conhecer Jesus. Né? A casa do Cláudio e da Edivânia. Né? Moram lá perto da escola ali. Lá em cima. Eu quero que você imagina só, irmãos, se nós nos tornássemos líderes e fôssemos abrir células. Tem gente que muda de cidade. Tem gente que muda de cidade. E o que ele faz? Eu vou procurar uma igreja. E não tem problema nenhum você procurar uma igreja. Não tem problema nenhum. É bom, se você realmente não está preparado para fazer, você tem que realmente congregar num corpo. Mas tem irmãos nossos que foi para tanto lugar e nós não abrimos igreja em outros lugares. Por quê? Porque eles estão apenas sendo religiosos dentro da igreja. Ele não pensa assim, Deus me enviou para essa cidade e eu vou abrir uma obra aqui. Eu vou pregar Jesus para essas pessoas. Eu vou entrar em contato lá com os pastores, nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer alguma coisa aqui. Glória a Deus, porque os irmãos ainda vão e ficam firmes nas igrejas. Glória a Deus por isso. Mas imagina se cada um dos irmãos aqui abrisse a casa para uma célula. E em cada lugar dessa cidade, nós tivéssemos um povo se reunindo para orar. Nós teríamos libertações, nós teríamos curas, nós teríamos salvação. Por quê? Porque os irmãos estão obedecendo o ídolo de Deus. Vocês estão indo. Vocês não vêm só para encher barriga de comida no final de semana na igreja, porque você está aqui, você está comendo. Aqui está sendo dado comida para você. Mas o que você faz com essa comida? Se você não usar essa comida, essa energia que você está recebendo aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai virar um crente bem gordão. Né? Um crentão bem gordão. De tanto que você vai ser o maior teólogo do mundo. Vai ficar tirando dúvidas de todo mundo. Mas não vai dar um fruto. Nós precisamos ir, irmãos. A ideia da igreja para Deus é que a igreja vá. Não é que a igreja fique.
a igreja precisa de ir. Sabe, se cada casa se tornar uma célula, e se vários irmãos se tornarem líderes, nós vamos alcançar cidades inteiras para Jesus. Se lá no sertão, hoje já tem lá 16 pequenas igrejas, né? Pelo que eu me lembro aqui. Se lá no sertão eles começarem a preparar líderes. Se os irmãos aqui, por exemplo, você aprende aqui, você vai lá e ensina aquilo que você sabe aqui, como líder de célula, e as pessoas começarem a aprender a fazer isso, eles vão tomar cidades inteiras do sertão. Mas como? Como que eles vão se eles não forem enviados? Mas para ser enviado, precisa de querer. Você precisa de estar à disposição. Porque esse é o terceiro ponto. Como eles irão? Se eles não forem enviados. Eles precisam ser enviados. E nós, como igreja, nós precisamos enviar pessoas. Nós precisamos enviar aqui dentro da cidade. Nós precisamos de enviar para o sertão. Nós precisamos de enviar para outros lugares do mundo. Lugares que estão precisando de Jesus. Nós somos uma igreja missionária, irmãos. Nós não temos missões no nosso nome, mas nós temos missões no nosso coração. Sabe, nós precisamos de enviar através de orações. O pastor Estevão ensinou para a gente que nós enviamos, nós ajudamos as missões com joelhos que oram. Nós ajudamos as missões com as mãos que doam. Mas nós também ajudamos missões com as igrejas que enviam. E nós ajudamos missões com os pés que vão. Não, eles não ficam, eles vão. A gente deve orar pelos missionários, pela salvação das almas. Interceder para que o espírito de idolatria caia. Nós precisamos de ordenar, daqui de São Paulo, daqui de Arujá, nós precisamos de ordenar para que o espírito de idolatria caia lá na cidade de Tanque Novo. Nós podemos abençoar as missões lá doando, levantando recursos. Vamos levantar recursos. Não é só aqui dentro da igreja, mas é falando com pessoas lá fora. É levando, sabe, aproveitando a oportunidade até para evangelizar as pessoas. Para a gente poder abençoar os missionários. Hoje, a nossa igreja, ela pode levantar e enviar missionários. Sabia disso? E hoje nós temos condições para isso. Para selecionar pessoas e enviar elas. Hoje, nossa igreja faz parte de um grupo de igrejas que nós podemos pagar um salário mínimo por missionário que vai trabalhar lá no sertão. Né? A gente pode ajudar com uma casa no valor de R$700. Porque lá o aluguel é mais barato que aqui. A única coisa que nós exigimos também da pessoa é que a pessoa faça um contrato mínimo de 3 anos. Para que ela vá e fique pelo menos 3 anos lá no sertão. Levando a palavra do Senhor. Sabe, por isso, então, para isso a gente tem que orar e jejuar. Nós não vamos mandar qualquer pessoa para lá, de qualquer forma, sem preparo. A gente faz entrevista, a gente passa por um processo e depois, se tudo estiver de acordo com a vontade de Deus, então a gente envia. Não vamos enviar de qualquer forma. Nós vamos enviar com responsabilidade. A gente pode fazer missões indo e morando no local para a gente evangelizar. Quando a gente vai, a gente mora no local. Né? Igual o pastor Estevão quando foi para lá. Ele não chegou lá abrindo igreja.
Ele nem queria abrir igreja lá, ele foi lá para ajudar as igrejas que tinha lá, porque são poucas igrejas. A ideia dele era, vou ajudar as igrejas. E ele foi, ele ajudou a construir a igreja batista, ajudou a construir uma igreja para a Assembleia de Deus, prédios, né? Ajudou, levantava recursos, fazia. Mas eu me lembro de uma vez que ele disse que eles estavam andando numa estrada de terra e parece que o pneu do carro furou. E eles não tinham ali como consertar, eles foram pedir ajuda numa casa. E eles saíram andando assim para encontrar uma casa. E quando eles chegaram lá, tinha uma senhorinha lá. E ela disse assim para eles: Deus ouviu minha oração. Porque eles chegaram lá e começaram a falar de Jesus para a mulher. E ela disse assim: Deus ouviu minha oração. Hoje, eu pedi para Deus: Deus, eu preciso tanto ouvir. Eu preciso tanto te conhecer. Traz alguém aqui para falar para mim da Bíblia. Traz alguém aqui. E aí chegou lá os missionários. Tem muita gente clamando. Muita gente precisando de Jesus. E nós, como igreja, estamos parados. Ficamos felizes de ligar nossa televisão, de assistirmos programações. Passamos tempo na frente da televisão, passamos tempo na frente de computadores. Passamos tempos em roda de amigos, mas não passamos tempo com o Senhor e não passamos tempo evangelizando. E nós queremos a colaboração do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu quero dizer, o Espírito Santo vai colaborar com você no dia que você falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Lá no capítulo 13 de Atos, a gente vai encontrar a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja abençoada. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Tinha muito crente cheio do Espírito Santo. Tinha profetas, tinha de tudo ali, pastores, mestres. E eles estavam lá na igreja de Antioquia. E um dia, enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo falou: separai para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma grande obra para fazer através da vida deles. E aqueles irmãos então oraram, eles jejuaram, e o Senhor confirmou que eles poderiam ir. Então eles pegaram, abençoaram, levantaram recursos para as viagens, colocaram nas mãos do Paulo, colocaram nas mãos ali, que ainda era Saulo, né, o nome dele. E aí colocaram nas mãos deles, e enviaram eles, e eles foram ministrando a palavra e pregando, e abriram muitas igrejas. Sabe, Deus tem enviado hoje cada um de nós como missionários para os locais onde nós moramos, para as regiões onde nós moramos. Nós precisamos de abrir células, nós precisamos levar o evangelho a todas as pessoas. Mas também tem pessoas aqui que têm chamado para ir para o sertão baiano. Tem gente aqui também que tem chamado para ir para o sertão. Então, como cristãos, nós temos uma grande missão. A salvação depende da gente ir. Se a gente ficar, pessoas vão deixar de ser salvas.
Eu lembro do testemunho de uma moça que ela aos 17 anos ela recebeu um chamado de Deus. Mas ela estava gostando de um rapaz e ela falou para Deus, ela falou: Deus, deixa eu me casar primeiro, depois que eu me casar eu vou. E Deus tinha chamado ela para ir para a Argentina. E ela falou: olha, depois que eu me casar eu vou. E ela se casou. E passado um tempo ela ficou grávida. E Deus chamou ela de novo e ela falou: deixa eu criar o meu filho. E ela criou o filho. O filho se tornou um jovem, bonito, na presença de Deus, firme na igreja. Amém. Então ela foi envelhecendo. E um dia um irmão, ela foi parar na Argentina. Mas aí desceu um profeta do avião lá na Argentina e foi até uma casa que Deus estava mandando ele ir. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta. E era aquela mulher que ele não conhecia. E ele disse: aos 17 anos eu te chamei para você fazer uma obra. Aos 20 e poucos anos eu te chamei. Aos 30 anos eu te chamei. E você disse: depois eu vou, depois eu vou. Ele falou assim: eu quero dizer para você que porque você não foi, milhares de pessoas foram para o inferno sem Jesus. Milhares de pessoas perderam a oportunidade. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás. Uma pastora foi aqui no Mato Grosso. E ela estava pregando numa cidade muito conhecida lá, acho que era a capital, pregando. E era uma espécie de conferência, eram vários dias que ela estava lá. E ela então saía de lá, ela voltava para o hotel, e ela ficava no hotel esperando as próximas reuniões. Nessas indas e vindas, ela viu um menino. O menino estava cheirando cola. O menino estava lá cheirando cola. E ela passou perto daquele menino. E o Espírito Santo de Deus falou assim: prega para ele. Fala do meu amor para ele. Mas ela falou: eu estou tão cansada, eu preciso chegar no hotel, eu preciso descansar. E ali, durante aqueles dias, ela foi vendo aquele menino e o Espírito Santo falava: prega. No último dia da conferência, ela pensou assim: hoje eu vou pregar para aquele menino. Hoje eu vou falar de Jesus para ele. E quando ela foi chegando lá perto do hotel, ela viu uma correria de polícia, uma correria de bombeiro, ambulância. E ela foi ver o que tinha acontecido. E quando ela chegou lá, aquele menino, ele tinha ficado muito mal e ele tomou uma overdose ali e ele morreu. Tem gente morrendo sem Jesus, porque a igreja tem se calado. Tem gente morrendo aqui ao nosso redor. Tem gente morrendo lá no sertão. Sabe? Será que Deus tem chamado você? Qual que tem sido a sua preocupação? Jogar bola no final de semana? Ou seu coração queima? Eu preciso levar Jesus para as pessoas. Sabe, irmãos, os dias nossos aqui são poucos.
Parece que ontem eu era um jovem. E o tempo passou, hoje eu não tenho mais o gás que eu tinha. Mas nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar Jesus. O tempo passou. Eu fiz várias coisas. Mas tem muita coisa ainda para ser feita. Há muita gente para ser salva. E eu queria que você curvasse sua cabeça agora. E eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse como eles vão crer. Como que as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Como que aqueles seus colegas lá no serviço vão crer se eles não ouvirem? Como aquelas pessoas lá no sertão, estão lá naquela terra seca, em lugares complicados. Como que eles vão ouvir? Como que eles crerão, né? Em quem eles não ouviram? E como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Chegou o nosso tempo, irmãos. Nosso tempo de pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Abrir as nossas casas para células. Nos tornarmos líderes. Tanta gente com potencial aqui para liderança, que fica sentado nesses bancos, enquanto vidas estão morrendo sem Jesus. E a gente orando e pedindo para Deus, Deus usa a minha vida, e Deus querendo usar, mas a gente não dá um passo para frente. A gente fica dando passo para trás. A gente fica com medo. Paulo disse para Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Deus deu para a gente espírito de ousadia. Ousadia para nós levarmos o evangelho, ousadia para nós orarmos, ousadia para nós operarmos milagres no nome de Jesus. Eu queria que você orasse. E se essa palavra falou com você, se essa palavra falou com você, você que tem sentido, ou talvez durante a pregação você sentiu o chamado de Deus na sua vida, eu queria que você viesse para frente, como um sinal de eu ouvi Deus, eu ouvi o chamado de Deus.